Mano, boa tarde, Rola Grêmio TV. Tamanho dessa vitória, a importância dessa vitória e daqui a construção, porque tem Copa Sul-Americana, tem o Juventude. O que você imagina agora até essa parada para o Mundial de Clubes? E semana passada, com o Lobo, na coletiva, abordei com ele a questão também da arbitragem. Porque parece que é proibido o clube, como instituição, o Grêmio, falar de arbitragem. E é claro que a gente tem que falar de futebol, é claro que a gente tem que saber por que perdeu, por que ganhou, mas a arbitragem ela tem sido pauta nos últimos dias. Queria uma avaliação também tua desse combo aí. Bom, boa tarde a todos. Achei que o jogo se desenvolveu dentro do grau de dificuldade que imaginávamos nós. Estamos enfrentando aí uma das equipes de melhor desempenho no Brasil aí nesse semestre, já uma afirmação de trabalho de 2, 3 anos, né? Com um time que toca muito bem a bola. Então imaginávamos um jogo com um grau de dificuldade, talvez tenha sido um pouco mais do que esperávamos, porque nossa primeira parte do jogo achei que podíamos ter feito melhor. Tanto que voltamos no início do segundo tempo melhores, né? Já com uma posse de bola maior do que o adversário, uma chegada na frente com um pouco mais de lucidez. Então, tivemos disputa, tivemos doação, tivemos entrega, que é o que o momento exige muito, e a gente trabalha isso desde o primeiro dia que chegou aqui e bateu nessa tecla. Hoje a gente chega no número de jogo de ter ganho 50 contra 30 os duelos, é a primeira vez que conseguimos estabelecer uma superioridade desse tamanho. Então, se caminha para algumas questões que são possíveis serem feitas nessa hora e que vão dando à equipe pontos valiosíssimos, como os 3 de hoje, para a gente passar por esse momento até a parada, né? Então, estamos vendo dessa forma. A Sul-Americana é um jogo quase que gratuito, né? Em termos de classificação, porque vai mudar só você ser o melhor segundo melhor segundo, isso interfere no cruzamento. Mas como não podemos interferir lá no terceiro que vem da Libertadores, não tem muito valor. Tá? Agora, no Juventude, sim. Estamos aí próximos. Hoje, agora, nesse momento, subimos para 12º, mas a pontuação é muito, muito próxima. Então, temos que valorizar tudo, estar preparado para jogos como esse, entregar tudo que podemos entregar de espírito de luta da equipe e competição, para fazer o melhor que nós podemos nessa hora. Agradecer ao torcedor, que mesmo nesse momento difícil veio, nos apoiou, né? Raramente se colocou contra a equipe, eu acho isso também valiosíssimo, está entendendo o momento que a gente está passando e está vendo nos jogadores a entrega para sairmos da situação que nós nos encontramos. Então, esse é o segundo ponto importante, o torcedor se sentir representado, mesmo ainda com o futebol aquém do que ele sabe que a equipe pode entregar, mas ver que a gente está fazendo o máximo para passar por isso. Questão da arbitragem, eu tenho falado pouco de arbitragem nessa fase. Passado já falei bastante. Eu acho que as pessoas que ficaram incumbidas de tratar desse assunto, que foi o presidente e o Felipão, que foram representar as reclamatórias do clube, fizeram aquilo que eu acho que tem que ser feito, no fórum que tem que ser feito. Às vezes, na ânsia ou no calor do jogo, você também faz pós-jogo. Mas o que precisa ser feito é o clube mostrar a sua grandeza como clube, no lugar certo, onde as coisas têm que funcionar. E continuo pensando que a arbitragem erra e acerta.
Às vezes te prejudica e às vezes te beneficia. Não pode só prejudicar. E também não pode só beneficiar, se não tem alguma coisa errada nesse contexto. Assim, vamos seguir em frente. Mano, ao longo dessa última semana, o Filipão ele concedeu uma entrevista, chamou muito a atenção uma fala dele, quando ele mencionou que tu está ensinando algumas situações de jogo ao grupo de jogadores e que ele não esperava ver isso novamente no futebol profissional. Gostaria que tu comentasse a respeito disso e citasse exemplos, por favor, do que tu estás ensinando aos atletas, ainda mais nesses últimos dias que tu teve tempo para preparar a equipe, por favor. O Filipão está acostumado a treinar o Chelsea, treinar Portugal, treinar só coisa lá em cima, então ele tinha esquecido um pouco como é que era aqui, mas é assim, é o papel do treinador, se colocar ao lado dos jogadores. Existem momentos em que você passa a ideia que você não sabe fazer mais nada, são os momentos difíceis, os jogadores sabem. Eu tento recuperar essa condição neles, mostrando para eles que eles mesmos fizeram em outros momentos, então têm capacidade para fazer. Eu sempre trabalhei dessa forma, né? E quem fala a verdade não precisa nem ter memória. Ontem nós recebemos a visita do Lúcio, lateral esquerdo, no nosso CT, e numa conversa final, pós-treino, Lúcio relembrou a chegada dele do Palmeiras, no Grêmio, o que eu falei a ele, e um gol de bola parada que fizemos contra o São Paulo nas oitavas da Libertadores, que foi a bola do 1-0 no antigo Estádio Olímpico. E Marlo estava chegando para ouvir a conversa e, surpreso, viu que há 20 anos atrás falei para Lúcio a mesma coisa que estava falando para ele no campo de treinamento. É isso que funciona, é isso que faz a diferença. E vamos continuar trabalhando assim, com o objetivo de melhorarmos. Eu tenho certeza que eles vão melhorar, porque têm se dedicado muito, são muito sérios, são muito corretos em termos de profissionalismo. E esse é o único caminho que temos que percorrer para sair da situação que estamos. Tudo bem, mano. Boa tarde. Quero lhe questionar a respeito, primeiro, sobre o João Pedro, o que ele relatou para vocês, se está tudo bem com ele, já existe algum diagnóstico prévio a ser passado, e sobre a lateral direita, porque os seus 3 laterais estão lesionados, João Lucas, Igor Serrote e o João Pedro. Hoje você decide colocar o Ronald na vaga do João Pedro, e o mapa da partida contra o CSA mostra que ele não foi um terceiro zagueiro, mas sim um lateral pelo lado direito. Quero te questionar, o Ronald é o teu lateral direito no momento, ou você pensa em colocar o Gustavo Martins, como aconteceu hoje, chamar jovens das categorias de base, como o Vitor Ramon, do time sub-20? Qual a tua ideia, agora que tu não tem, de fato, jogadores da função na lateral direita? Bom, primeiro que João Pedro teve uma pequena fratura, mas é uma fratura que realmente vai afastá-lo por um período maior. Acho que logo em seguida teremos Igor Serrote de novo, porque a questão dele é mais simples, mas aí depois da parada do Mundial, tá? João, ainda temos que avançar um pouco para ver como evolui a questão muscular, mas provavelmente também. Então, faremos os jogos próximos ou com Ronald ou com Martins. Nos 2 casos, nós seguramos mais o lateral para fazer linha de 3, para soltar Marlon um pouquinho mais, para não aparecer a dificuldade tão grande de um pé esquerdo pela direita. Não protegemos um pouco, acho que funcionou bem defensivamente isso. Acho que tivemos alguns problemas no início do primeiro tempo, porque fizemos perseguições e saímos do lugar, e aí se abriu o espaço. Mas quando tivemos bem posicionados, dificilmente o Bahia, mesmo com esse volume que teve, entrou no nosso sistema defensivo, que foi na segunda parte. É isso que acredito muito, acho que ambos têm capacidade para fazer bem. Vamos trabalhando com eles, vamos desenvolvendo. Temos vários jogadores com características abertas para jogar quase como um ala pela direita, tanto o Pavon como o Kiki fazem bem. São jogadores de retorno de marcação também muito bons, né? Então a gente vai resolvendo, mudando um pouquinho o jeito da equipe se comportar,
O importante é passar por esse momento, confiar em todos, porque são os jogadores que nós temos no nosso elenco e eles que vão nos ajudar nessa hora. Subir da base, não. Subir da base, não. Só a base eu vou falar com o Felipão. Ele que andou olhando os jogos da base aí, vou confiar na palavra dele. Mano, o momento da alteração ali da saída do Cristaldo e quando o Gustavo Martins entrou também, né? O que você identificou ali naquele momento? Porque, assim, era relativamente ainda cedo, né? No segundo tempo. Ali você já viu a necessidade de fechar um pouco mais o time e os riscos de não ter um articulador naquele momento, e no fim funcionou, a vitória aconteceu, mas o que você identificou ali naquele momento? O Cristaldo pediu para sair, porque nós tínhamos mais ou menos estabelecido um nível de atuação de continuidade. Ele olhou para o banco, fez o sinal, ou eu colocava um outro meia, ou fazia um 4-5-1, que foi a opção que eu tive. O Bahia colocou o Rodrigo Nestor, que é um jogador canhoto e que faz bem o corredor, eu precisava fechar com outro volante aí. É numericamente, na verdade, a necessidade, né? E a gente poderia deixar um volante deles, porque eles enfiaram muitos jogadores à frente da linha da bola, esse jogador não ia incomodar tanto. E o nosso volante central podia sair para pressionar esse volante central deles. Tá? São os dilemas da vida de um técnico, né? A gente já tinha feito uma alteração no primeiro tempo, o que já limitou uma parada, né? Com a questão de necessidade do João Pedro. Então, eu só tinha mais 2 paradas no segundo tempo. Mesmo tendo sido um pouquinho cedo, a gente achou que era o mais correto e mais seguro para aquele momento. Sofrer um pouco no volume, mas não sofrer na última linha com infiltração, como a gente não sofreu. Tudo bem, mano? Boa tarde. Sobre o sistema de defesa, qual a importância do Kahneman? O Gemerson vai voltar agora a ficar à disposição, mas ao mesmo tempo tu está jogando com 2 zagueiros canhotos. A gente sabe fisicamente como é que o Kahneman vai se comportar daqui para frente. Até que ponto tu vai conseguir utilizar ele sempre e vai manter esse sistema de defesa com Wagner, Leonardo e Kahneman? Bom, a gente procura respeitar o campo. Senão não tem sentido, né, aquilo que a gente está vendo lá. Se funciona bem, mexemos menos. Mas é óbvio que Kahneman tem algumas limitações e que, de vez em quando, vamos ter que cuidar, tirar, para que ele não faça uma sequência tão grande. E provavelmente na quinta-feira já vamos fazer isso. Tá? Então, os cuidados. Hoje, por exemplo, na entrada de Ronald, alguém do torcedor em cima pediu Martins. Mas era muito cedo e a gente não tinha ainda parâmetro para saber se Martins poderia fazer tantos minutos. E tudo que não pode nessa hora é colocar o jogador em campo e depois perdê-lo também. Então, é isso, você vai juntando todas essas avaliações, costurando um pouquinho aqui, costurando um pouquinho ali, para que todos cresçam um pouco, que a equipe também passe a dar segurança para todos, quando entrarem bem. Mano, boa tarde. Queria te questionar, acho que você citou agora da questão da busca pelo equilíbrio, né? E uma característica desses teus primeiros 10 jogos, a gente vê são muitos jogadores, principalmente quando a gente vê o adversário posicionado no campo de defesa, às vezes são 5, 6 jogadores ali trabalhando, né? A linha de 4, mais os 2 volantes trabalhando essa bola para tentar dar origem à jogada. Uma questão desse momento... Está falando do adversário ou nosso? Quando o adversário está posicionado e vocês estão com a bola ali trabalhando para começar a jogada. É uma questão desse momento, como tu explicou agora, de estar buscando esse equilíbrio, de buscar essa segurança, de evitar expor o time a sofrer gols, enfim, a sofrer dificuldades, ou uma questão de daqui a pouco é assim mesmo que o Grêmio vai jogar, que tu está buscando esse outro, tu já citou também nas outras entrevistas, que tu busca esse quarto meio-campista, esse jogador mais de lado para te ajudar na criação, ou se daqui a pouco pode soltar mais o time com um desses volantes, somando mais também ao campo de ataque. Obrigado. Boa pergunta, né? A ideia inicial de hoje era segurar João um pouquinho mais, porque sabíamos que João não tinha uma capacidade para fazer 90 minutos na mesma intensidade, e porque lá jogava o principal jogador de saída de contra-ataque do Bahia, que é Pulga.
Então, ao segurar João, naturalmente poderíamos empurrar um pouquinho mais Marlon. Mas havia uma necessidade, para isso funcionar bem, que a Muzu viesse mais para dentro do campo na hora da construção da jogada. Não funcionou tão bem. Porque na hora de defender tinha que defender por fora, porque o Marlon tinha que acompanhar ou o Cauli ou o Everton Ribeiro. E aí depois, na hora de jogar, às vezes não conseguíamos fazer a transição correta daquilo que era a ideia inicial. Se a Muzu estivesse aí mais por dentro, o Cristaldo também poderia vir um pouquinho mais para a direita, para ficar a equipe mais equilibrada, com os dois volantes lado a lado, porque a característica dos nossos dois volantes não é exatamente característica de volantes de infiltração. E o fato deles estarem lado a lado dá uma segurança para a equipe na disputa dessa bola que falamos antes, que a equipe sempre perdia. Começou a ganhar porque os dois volantes estão lado a lado, bem posicionados. Sempre se ganha umas coisas e sempre se perde algumas coisas. Acho que na primeira parte do jogo a gente ficou com muitos jogadores por trás do bloco do Bahia. Foi uma tentativa de correção que fizemos no intervalo. Ao invés de nós empurrarmos Vila Sante para meia, nós tentamos já empurrar a Ronald um pouquinho mais, segurando os dois volantes, e voltamos no segundo tempo um pouco melhor do que terminamos o primeiro. Fizemos o gol cedo, que foi o gol da penalidade máxima, e isso criou de novo uma situação também que o Bahia ia passar a arriscar mais e nós íamos ficar com menos posse. Então, vi o jogo dessa maneira, mas claro que o caminho é melhorar. Claro que o caminho é jogar mais com a bola, claro que o caminho é criar mais. Achei assim que, nas avaliações que fizemos até aqui, que o time precisa ser mais trabalhado para os meias receberem a bola entre linhas do adversário. Como talvez essa não fosse a ideia, e o time acabou optando por jogar até com Edenilson no tripé, você sabe disso, essa foi a ideia anterior, para dar talvez um pouco mais de consistência ao meio campo, para usar os pontas que eram os jogadores mais agudos do time. Mas Cristaldo não joga no tripé. Eu não posso pedir para Cristaldo vir no tripé. Eu vou matar ele, eu não vou tirar o melhor dele. Então, para Cristaldo, eu tenho que colocar mais à frente. E para colocar o meia mais à frente não tem jeito. Você tem que fazer uma linha de dois num primeiro momento. E tem a questão do momento da equipe. Nós precisamos dar segurança, um pouquinho mais de segurança, para que as coisas funcionem. Ainda é pesado para a gente pegar a bola e transportar ela. Eu vejo a dedicação dos jogadores, eu vejo a entrega, mas você vê que às vezes o time sofre. É visível a diferença do time que estávamos enfrentando com a bola no pé e o nosso. Todo mundo viu, Mas ainda temos que avançar bastante para chegar nesse lugar aí, que todos gostam de ver seu time jogar, e eu também gosto. Boa tarde, mano, tudo bem? Mano, hoje o Grêmio venceu e, de certa forma, conseguiu reverter um ambiente que começava a se tornar hostil ao time, com protestos fora e dentro do estádio, no CT também ao longo da semana. Esses protestos reverberaram de alguma forma dentro do grupo ou o grupo está bem blindado em relação a isso? Como você enxerga essa questão? E uma segunda, rapidamente, o jogo da Sul-Americana, a ideia é poupar boa parte dos jogadores, já que você mesmo falou que não interfere tanto, ou é só alguma questão mais pontual como a situação do Kahneman? Obrigado. Não, vamos analisar as questões pontuais. Acho que temos mais do que uma questão para levar em consideração. Temos a de Vila Sante também, que saiu bem desgastado. Então, vamos levar a todas elas, porque não tem sentido, num jogo que tem essa característica, nós arriscarmos coisas que não podemos arriscar. Mas não queremos abrir mão de dar um passinho à frente. A gente não pode perder oportunidades, E quinta teremos mais uma de avançar algumas questões que hoje foram boas, para ver se elas se mantêm, para avançarmos um pouquinho mais. Eu não gosto muito da palavra blindagem, porque acho que ela não existe.
nós lemos, nós ouvimos, nós somos influenciados pelo meio. Uma certa experiência que temos faz com que sejamos menos influenciados, para os dois lados. Nem nos momentos tão ruins e, às vezes, nem nos momentos de euforia, quando as coisas começam a ir bem, e a gente sabe que não é tudo isso. Então, a linguagem de dentro do trabalho é uma linguagem mais de razão, uma linguagem de cobrança, mas uma cobrança dentro daquilo que achamos que seja coerente cobrar. Vou repetir de novo, já vi muitos times, já vi muitos jogadores extremamente qualificados, não consegui acertar um passe de 5 metros em determinados momentos que os times atravessam, e parece que ninguém serve. E não é verdade. Eu te garanto que não é verdade, garanto ao torcedor do Grêmio que não é verdade, e que nós vamos passar por esse momento e logo ali na frente, jogadores que hoje se discute não serão discutidos, porque vão retomar o rendimento normal que eles têm capacidade de ter. Mano, as tuas duas vitórias na Arena, elas têm características parecidas, né? O adversário fica mais com a bola, o Grêmio joga em transição, consegue atacar o espaço, faz o resultado e segura esse resultado. Queria uma avaliação tua sobre o estilo de jogo, se esse vai ser um estilo de jogo utilizado pelo menos até a pausa, se é algo que tu identificou no elenco até pela ausência desse meio-campista que segura mais a bola, que vai te dar uma outra dinâmica, e o porquê que hoje o Grêmio conseguiu segurar, em outros momentos não segurava, né? Acabava sofrendo o gol do empate ou até mesmo a virada. Bom, a gente sofreu o gol de empate do Red Bull Bragantino e não dá nem para dizer que o time se postou para segurar, porque foi 30 segundos depois do gol que fizemos, então não tem nem análise tática para aquilo que aconteceu. Foi um descuido da parte da gente, talvez até um pouco de euforia de ter feito o gol naquele momento, também contra, na época, na ocasião, o líder do campeonato, né? Então, a gente vai aprendendo, pagamos um preço duro, que podíamos estar com aqueles 2 pontos na nossa tabela, porque fizemos um jogo até melhor do que fizemos hoje, na minha opinião, em termos de futebol. Já falei antes sobre a postura da equipe em relação a isso. Hoje, por exemplo, da posse que tivemos, e foi uma posse menor que a do Bahia, 70% da nossa posse foi no campo do adversário. Isso também é um dado importante, porque o Bahia teve uma posse bastante grande, mas a maior parte da posse do Bahia foi no campo defensivo. Também temos que levar isso em consideração. Não adianta nada ter posse lá, onde você não ataca, onde você não cria oportunidade. Então, é um conjunto de coisas, tá? Vamos estar jogando um futebol que gostamos e que possa ser mais bonito de ver. Mas eu também conheço o torcedor do Grêmio e sei que ele, se tiver que escolher, ele vai escolher a vitória. E, principalmente, nesse momento, temos que ser inteligentes e escolher a vitória. Mano, você falou um pouco sobre o Cristaldo, mas eu queria aprofundar nesse assunto, porque ele ficou 2 jogos fora dos relacionados, você explicou, por uma questão muscular e depois por um de estrangeiros, e hoje ele volta a ser seu titular, faz a jogada que inclusive rola o pênalti, né? E eu queria que você explicasse que tipo de conversa você está tendo com ele, qual o planejamento para a utilização do Cristaldo e se a tendência é que ele ganhe mais oportunidades como titular mesmo depois do salve. Bom, a função é uma função bem de confiança de qualquer equipe. O camisa 10 é um jogador que transmite algo diferente para a equipe, né? E eu não posso ficar a cada jogo tirando um e colocando o outro, porque eu não vou ter nenhum dos dois. Então a gente deu uma sequência para o Monsalvo, né? E agora vamos dar uma sequência para Cristaldo, para ser justo com ambos, né? Para poder cobrar também evolução, para que a equipe comece a se enxergar com a característica dele. Para isso, a gente tem que sempre fazer pequenas alterações, que é o que eu expliquei antes sobre o posicionamento dele, sobre o que ele pode dar melhor para a equipe, e é isso que a gente vai fazer. Mas é um dos jogadores que tem sofrido bastante com o momento da equipe. O meia precisa muito da equipe, ele precisa de bolas que cheguem numa qualidade boa de passe, né? Para ele poder ficar no lugar que ele tem que ficar para ser decisivo, tá? Então,
Acho que vitórias como essa ajudam muito para que a gente esteja logo, logo numa situação melhor. Mano, boa tarde. O Grêmio, em alguns momentos, tenta uma bola alçada, buscando o centroavante que não tem uma estatura muito alta. E quase sempre os defensores acabam superando. Essa decisão é por parte da comissão técnica ou é uma decisão dos jogadores? E se me permite uma a mais, a questão do contra-ataque. O que falta para o Grêmio aproveitar os contra-ataques, que às vezes parece que o jogador está um pouco engessado, falta alguma coisa, algum de trás para dar finalização nos contra-ataques? Obrigado. Hoje perdemos boas oportunidades de contra-ataque, concordo contigo. Tivemos aí no segundo tempo, no primeiro tempo já surgiu, né? E podemos melhorar nisso, sem dúvida nenhuma. Trabalhamos na quinta, na sexta-feira, trabalhamos exatamente isso. Isolamos 4 jogadores, defendemos com 6, para que 4 organizassem o nosso contra-ataque a partir de uma zona do campo. Poderemos fazer mais, vamos evoluir mais. Tá? Mas sempre vamos depender das escolhas individuais dos jogadores no momento que estão com a posse de bola, porque essa é a hora do jogador. Né? O treinador pode mostrar caminhos, pode dar mais ou menos uma ideia, mas o jogador toma a decisão. E sempre vai ser assim, sempre vai depender deles. A outra questão... Pois é. Você viu que num determinado momento o Bahia também jogou com a bola na nossa área, né? Talvez não era a melhor escolha que eles queriam fazer, nem é muito a característica do time deles, mas se obrigou a fazer. Às vezes nos obrigamos também porque não estamos conseguindo de outra maneira. Mas hoje ganhamos muitas segundas bolas. Você não precisa ganhar só a primeira, se você jogar ela com mais inteligência e seus extremos se aproximarem mais, no caso de Bright White, e não correr para o fundo, mas correr para o jogador que está disputando a bola, você ganha mais segundas bolas. E hoje ganhamos, olha, mais ou menos umas 5, 6 segundas bolas de muito valor e poderíamos, daí sim, encaixar esse contra-ataque com mais qualidade que tu te referiste aí. Eu acho que o caminho, Bright não é grande, mas é lutador. Arezzo não é grande, mas é lutador, disputa a bola, e estava disputando contra 2 zagueiros de 1,90 m e poucos, né? E mesmo assim a gente levou vantagem em alguma das situações. Não é o ideal, mas às vezes você precisa fazer. Estávamos olhando quando preparamos o jogo do Bahia contra o Atlético Nacional. E é um time extremamente técnico, que jogou com bolas longas. E jogou com bolas longas porque achou que era o melhor caminho. E ganhou o jogo numa bola longa chutada pelo seu goleiro. Então, eu não tenho nenhuma preferência pelo jeito de ganhar. Se a gente fizer bem feito, aquilo que a gente escolheu para fazer, é o que eu fico feliz como treinador.